Bom dia, crianças! A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos de contação de história. Vamos lá? A historinha que a Tia Kelly trouxe hoje para vocês é sobre a nuvenzinha. É isso mesmo, é sobre a nuvenzinha. Essa nuvenzinha, ela estava muito triste. Isso mesmo, ela estava muito tristinha. Ela dizia que ela não tinha valor nenhum, que ela ficava lá sozinha, que ela não tinha nada para fazer, que ela não era importante, porque ela só ficava lá paradinha lá em cima, quietinha, sem nada para fazer. Então, ela se sentia muito sem valor. Aí um dia, ela escutou uns barulhos. O que eram esses barulhos? Esses barulhos eram um monte de passarinhos. Isso mesmo, os passarinhos estavam voando lá e cantarolando. E ela escutando aquilo, ela falou: eu queria ser como um passarinho, porque veja, olha os cantos deles, é tão lindo. Traz uma alegria tão grande, as pessoas elas gostam de apreciar, de ficar ouvindo o canto do pássaro e elas ficam tão felizes. Eu queria ser um passarinho. Então o que ela fez? Ela se esticou para cá, ela se esticou para lá, ela se esticou para todo lado até que se tornou num pássaro. Isso mesmo, ela se transformou num pássaro. Mas a hora que ela foi cantar, não saía som nenhum, não saía o piado do pássaro, não saía nada. Por quê? Porque ela tinha o formato de um pássaro, mas ela não era um pássaro. Daí ela continuou muito tristinha. Ela continuou triste porque ela não conseguia cantar e cantarolar como o pássaro. Aí, de repente, ela escutou um outro barulho. Um barulho bem alto, bem forte. E era o quê? Um avião. Isso mesmo, era um avião passando por ela. E ela via aquelas pessoas ali felizes, alegres naquele avião. E ela pensou: eu quero ser como esse avião, porque as pessoas elas estão felizes dentro deste avião. Com certeza elas estão indo para algum lugar, talvez tirar umas férias, talvez ver alguém que elas amem muito e elas estão tão felizes dentro daquele avião. Eu queria levar essa felicidade como o avião leva. E o que ela fez? Então ela se esticou para cá e ela se esticou para lá até que se transformou em um avião. Mas quando ela se transformou num avião, ela viu que ela não fazia o que o avião fazia. Ela não podia levar as pessoas dentro dela. Então ela não podia levar as pessoas para os seus destinos, talvez para lugares onde elas estariam mais felizes e alegres, como aquele avião estava levando. E então ela continuou triste. E a nuvenzinha continuou muito triste. De repente, ela viu lá de cima, ela viu algumas estrelas brilhando no céu. E aquelas estrelas, elas brilhavam, e elas brilhavam, e ela olhou lá embaixo, as pessoas admirando e contemplando o brilho das estrelas, tentando contá-las lá no céu, e as pessoas ali olhando e admirando, e ela viu tudo aquilo tão lindo, e ela pensou: eu também quero ser como uma estrela, eu quero ter esse brilho como as estrelas têm, eu quero me transformar numa estrela. E o que ela fez? Então ela se esticou, me ajude lá, criançada, se esticou para cá e se esticou para lá e se esticou para todo lado até que se transformou em uma estrela. Mas então ela lá se transformou numa estrelinha, mas estava noite e ninguém conseguia ver ela. E ela não conseguia levar luz, nada brilhava dela porque ela era uma nuvem. Ela não refletia luz nenhuma. Ela estava apagadinha lá no céu e ninguém conseguia ver ela. Então ela continuou tristinha,
porque ela tinha o formato de uma estrela, mas ela não brilhava como uma estrela. E então a nuvenzinha ali tristinha, ela escutou um barulho bem alto, mais alto do que o do avião. Ela escutou aquele e passou com uma velocidade muito rápida por ela. Ela viu que era um foguete e ela pensou: uau, eu quero ser como esse foguete, eu quero ser útil como esse foguete. Eu quero me transformar então num foguete para ter a velocidade de um foguete e ser útil como um foguete. E então, o que ela fez? Ela se esticou para cá, ela se esticou para lá, ela se esticou para todo lado até que se transformou em um foguete. Mas ela continuou triste, porque ela tinha o formato de um foguete, mas ela não tinha a velocidade de um foguete. Ela não ia ser útil como a função de um foguete. Então ela continuou tristinha. Mas, de repente, ela escutou lá de cima muitas risadas, muitas gargalhadas, e ela viu que havia muitas crianças correndo com seus pais e se divertindo e rindo, porque elas estavam soltando pipa. E ela viu aquilo e achou aquilo tão lindo. Ela falou: olha como as crianças elas se divertem, como as crianças elas brincam e correm atrás das pipas. Eu quero ser como uma pipa. Eu quero levar felicidade para as crianças como uma pipa. Então o que ela fez? Vamos lá comigo? Ela se esticou para cá, ela se esticou para lá, ela se esticou para todo lado até que se transformou numa pipa. Aí ela lá em cima no céu, ela tinha o formato de uma pipa, mas ela não era colorida como uma pipa. Então as crianças elas não viam a nuvem, elas não observavam, não chamavam a atenção. E ela não conseguia fazer com que as crianças corressem atrás dela, porque ela tinha o formato de uma pipa, mas ela não era uma pipa. E aquilo trouxe uma tristeza muito grande ainda para ela. E ela continuou lá em cima, muito triste, muito triste. E Deus, vendo a tristeza dela, falou: vou soprar essa nuvenzinha para um lugar. Então Deus pegou e soprou. E aquela nuvenzinha foi, e Deus soprando. E Deus levou a nuvenzinha até um lugar. Levou ela até um lugar árido, um lugar seco, um lugar ali que estava com a terra seca, as folhagens já estavam secando, suas folhas estavam caindo. E ela em cima daquele lugar pensou: mas o que eu estou fazendo aqui neste lugar? O que eu vim fazer neste lugar? Esse lugar está feio, esse lugar está seco, esse lugar não tem aparência de vida. E então aquela nuvenzinha começou a chorar. E ela chorava, e chorava, e chorava, porque ali ela via que ela não tinha serventia nenhuma. Aquele lugar ali estava seco, sem vida. E ela chorava. E o que aconteceu, crianças? As suas lágrimas começaram a regar a terra. Isso mesmo, as suas lágrimas começaram a regar aquele solo seco, aquelas plantas que estavam ali murchinhas, e elas começaram a reviver. Aquela terra seca, ela começou a reverdecer. Aquelas plantas começaram a crescer, a germinar e a dar frutos. E ali ela viu a importância que ela tinha, o propósito do qual o Senhor havia criado ela. E qual era esse propósito? Seu propósito era de regar a terra com as gotas de chuva. O seu propósito era para fazer sombra em dias quentes. Lembra da história? Quando Deus ele tirou o povo do Egito, o que a nuvem ela fazia? A nuvem ela os guiava. Ela os guiava no deserto para trazer sombra para eles, para que o sol escaldante não viesse queimá-los. Então a nuvenzinha ela começou a compreender qual o propósito que ela tinha sido criada.
E então o semblante de tristeza já não havia mais e ela começou a se alegrar, porque ela viu quão importante, o quão valorosa ela era para a criação do Senhor. E sabe, crianças, nós também somos. Nós somos importantes para o Senhor. Nós somos a criação importante para Ele. Muitas vezes nós estamos como aquela nuvenzinha, nós estamos tristes, porque achamos que nós não temos valor nenhum. Nós tentamos ser algo, nós tentamos nos espelhar em alguém, às vezes vemos alguém, até mesmo algum personagem da televisão, e nós queremos ser como aquele personagem. A gente às vezes vê alguém ali, algum desenho, nós queremos ser igual. A gente às vezes vê algum cantor, a gente quer cantar igual. E a gente vê que a gente não é igual e a gente se frustra, assim como a nuvenzinha. Ela tentou ser o formato de várias, do pássaro, do avião, das estrelas, mas ela só tinha o formato, mas ela não tinha a mesma função. Por quê? Porque o Senhor nos criou para cada um ter um objetivo próprio, tem um propósito único. E o Senhor nos criou com um propósito único. Nós temos valor diante do Senhor, diante de Deus, no reino dele, nós temos um valor muito grande. A palavra do Senhor, ela diz assim, lá em Gênesis 1:27, diz assim: Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Às vezes nós nos sentimos tão insignificante, mas o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Olha que preciosa essa palavra. Deus vê beleza em nós. Ele quer refletir a sua glória através de nós. Também lá em Salmo 139:13 diz assim: Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Olha que palavra gloriosa. Antes mesmo de nós nascermos, o Senhor já tinha propósitos a nosso respeito. Ele já sabia por que Ele estava nos criando e nos formando. É para um propósito muito maior do que nós achamos que nós temos. Olha o que diz lá assim em Mateus 10:30. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Então, olha que maravilhoso. O Senhor nos conhece no nosso mais íntimo ser. Ele nos conhece porque Ele nos formou, Ele nos criou. Tente contar cada fio de cabelo. Nós não conseguimos, mas o Senhor sabe cada fiozinho de cabelo que é na nossa cabeça. Tudo Ele sabe sobre nosso respeito. Ele sabe tudo sobre nós. 1 João 4:9 diz assim: Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Olha que linda essa palavra. Olha o tamanho do valor que você tem diante do Senhor. Você tem um valor tão grande diante de Deus, a ponto dele entregar o seu único filho por amor a nós, para que nós hoje pudéssemos viver, para que hoje nós pudéssemos cumprir o propósito que ele tem. Talvez se você não consegue cantar como você gostaria, não se entristeça. Talvez se você não consegue fazer algo que você gostaria muito e não consegue, não fique triste. Deus te escolheu para um propósito maior. Você é único, você tem valor para Deus, crianças. Não se sinta inferiorizado, não se sinta diminuído diante das coisas que acontecem. Mas creia no propósito que Deus tem na tua vida. Você é um ser importante para Ele. Tão importante que Ele entregou o seu único filho por amor a mim, por amor a você. Não fique sofrendo, não fique triste como aquela nuvem, mas se alegre, se alegre. Tem uma palavra que diz assim: se o teu dom é escrever, escreva. Se o teu dom é cantar, cante. Se o teu dom é abraçar as pessoas e elas se sintam felizes por você as abraçar, abrace. Mas tudo faça para a glória de Deus. Deus o criou para um propósito e para que a glória dele seja manifestada através da tua vida. O Espírito Santo de Deus está em você e Ele quer usar a sua vida. Então não se entristeça, mas se alegre e faça tudo para a glória do Senhor. Porque como aquela nuvenzinha, você tem um valor inestimável para o Senhor. O Senhor quer usar a tua vida para
Sabe aqueles lugares onde não tem vida? Sabe aqueles lugares onde há sequidão? Onde há almas abatidas? Onde há vidas ali que estão morrendo por causa do pecado? Então, o Senhor quer te levar até lá. E o Senhor quer te usar como essa nuvenzinha para trazer vida a esses lugares. Para fazer com que a sementinha do Senhor venha germinar através da tua vida. Então, a palavra que eu tenho para trazer para você nesse dia, você tem um valor muito grande diante do Senhor. Um valor muito grande. E o Senhor te criou com um propósito. Então, creia, se alegre e engrandeça o Senhor através das tuas atitudes, através do propósito que Ele tem na sua vida. Amém? Vamos orar então? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e agradecemos, Pai querido, por esta palavra. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelo teu grande amor sobre nossas vidas, um amor inestimável, Pai, a ponto de entregar o seu Filho por amor a nós, Pai. Que nós não venhamos desanimar, que nós não venhamos nos frustrar diante das situações, mas sim nos alegrarmos diante do Senhor e crer, Deus, no propósito que o Senhor nos tem sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada criança, de cada um que está assistindo. Por mais que palavras venham aos nossos corações, por mais que vemos situações e circunstâncias acontecendo ao nosso redor, que não venhamos desanimar, mas venhamos ver, Senhor Deus, que o Senhor quer nos plantar, que o Senhor quer fazer com que venhamos a dar frutos para o Teu reino. Nós somos importantes para o Teu reino, Senhor Jesus. Então que venhamos sempre alimentar esta palavra em nosso coração, que o Senhor nos fez como imagem e semelhança do Senhor, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos escolheu, Pai. Que o Senhor vá ao encontro de cada criança que está do outro lado, que o Senhor fale o coraçãozinho delas, que elas venham ver o tamanho do valor que elas têm diante de Ti, Pai. Que o Senhor continue abençoando a minha vida, a minha casa, a minha família e a cada um, Pai. Que o Senhor esteja entrando nos seus lares, Pai querido, e esteja operando milagres, maravilhas, curas, restaurações dentro de cada lar, Pai. Em Teu santo e poderoso nome, assim que eu oro e te agradeço, Pai. Amém e amém. Era essa palavra que a Tia Kelly queria deixar para vocês nessa manhã. Então guarde no seu coraçãozinho e creia no valor que Deus tem para a tua vida. Amém? Um grande beijo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.